Dia Internacional da Mulher. Todos os dias é seu dia, mas hoje é especial. 8 de março foi consagrado o Dia Internacional. A cor roxa simboliza a grande luta da mulher. Foi por direito digno, não por uma causa qualquer. Em honra das companheiras, devemos continuar levando esta luta em frente e nunca pensando em parar. Então, porque esse livro, no ano 2000, até teve um encontro de mulheres assentadas aqui na Promissão, e eu fiz 50 deles, né? 55 deles. Aí, dentro de 2 horas, não foi 2 horas, eu tinha vendido 50 livrinhos desse. Aí eu achei assim que o interessante para mim seria chamar Mulheres Presas Sem Corrente. Porque, pensando bem, nós somos presas. Tudo jeito que você vira, não tem como. Talvez você vai num lugar, você não pode pôr aquela roupa que você vai achar que alguém vai né, te incriminando com aquela roupa que você não pode usar. Né? E tudo. Eu acho em todos os sentidos você é incriminado. Você tem que chegar um pouquinho e mais para trás. Então, ser mulher é ser um alvo o tempo todo. Porque você é objetificada, você é criada para ser algo. Você meio que segue um script na sua vida. E se você não seguir esse script, você vai ser julgada. Você vai ser muito julgada. A gente acaba ganhando menos pelo fato de menstruar. Infelizmente, nós estamos em pleno século XXI, ainda existem mulheres que ganham menos pelo simples fato de ser mulher. Mas a mulher, ela passa por momentos que os homens não passam, como a TPM, elas engravidam, elas têm dores que são hormonais. Então, as mulheres têm muitas outras coisas que diferem dos homens. Poder exercer, talvez, a sua maternidade ou não, ou o direito de optar por não, porque isso também é importante. Ser mulher nos dias de hoje é você ser resistência. Em meio a tanto preconceito, em meio a tanto machismo, ser mulher é você desbravar esse mercado que não foi feito para nós, né? Essa sociedade que não foi feita para nós, que enxerga a gente como coadjuvante da história e não como protagonista. Então, eu falo, o trabalho que a gente desenvolve em nome dessas mulheres, sabe? Que nunca foram ouvidas, que nunca tiveram a chance de ter as suas necessidades atendidas. Do fato de ser mulher, desde criança, né? Já vem isso na vida da gente. Antigamente, na sala você não podia chegar, ainda mais menina, ainda mais mulher, certo? E chegava lá e o pai, um piscar de olho, um mexer, né? Você já entendia o que eles falavam, né? Aí o tempo vai passando, você vai crescendo. Aí na escola, né, tem aquele negócio de também, e aí ser negra também, né? Em casa, eu que cuido, né? Eu que faço, se você mata a onça, aí eu mato a onça e o velho só chega na hora de tirar o couro. Aí às vezes as pessoas estavam lá, tal, chamavam, eu saía, não, é seu marido, nós está. Aí depois ficava com aquele carão, né? Porque era eu que eles tinham que me atender depois, porque era eu que passo tudo, o que acontece em casa, comprar, vender, né? É eu. Meu nome é Ana Paula Ribas Capuano, sou advogada aqui há 30 anos, em Promissão, e atualmente estou como presidente da OAB pelo 5º mandato, então já são há quase 13 anos. Eu fui eleita a primeira mulher presidente da ordem aqui em Promissão, e foi realmente difícil, assim, porque quando eu fui eleita, mas uma mulher, eu cheguei a ouvir isso aí, né? Que achavam que não dariam conta para dirigir uma instituição como é a OAB. E ainda eu encontro algumas resistências, né, da parte masculina, de estar uma mulher dirigindo a instituição. A pessoa querer me convencer de que eu não iria para frente nesse caminho. E foi onde eu decidi que não, isso não era o relacionamento que eu queria para minha vida, né? Por muito tempo eu achava que isso não era uma violência, eu achava que isso era normal, que isso fazia parte, né? A mãe, as pessoas da família, né, mais velhas sempre falam, mas todo homem é assim, o homem não gosta da mulher que
ganha mais, da mulher que se sobressai, né? Então, assim, é assim mesmo. E por muito tempo eu achava que isso era normal. Essa noção para as mulheres hoje em dia, entender essa violência que não é a física. Por isso precisa ter essa sensibilidade dessa escuta, né, dessa escuta qualificada, de ouvir com atenção, porque às vezes naquele atendimento, naquela acolhida que o técnico faz com aquela mulher, ele vai conseguir identificar uma demanda que ela não trouxe naquele momento. Às vezes a família vem em busca, por exemplo, de uma cesta básica, e ela costuma vir, vem uma, vem duas, e aí a gente tenta entender o que está trazendo essa mulher em busca desse alimento, né? Além dessa vulnerabilidade da alimentação que ela está apresentando, quais outras questões está envolvendo essa família que está trazendo essa mãe nessa busca contínua pelo atendimento. E aí você descobre que é uma mãe solo, né? Que é uma mãe que está separada do marido ou que está sofrendo algum tipo de violência dentro da casa, que não pode trabalhar. Então você tem que ter essa delicadeza de olhar num todo da família, não olhar para aquele atendimento ali que ela traz no momento, naquela demanda, mas assim, conhecer o contexto dessa família, em que contexto essa mulher está inserida, quem que é a composição familiar, qual que é o arranjo familiar que essa mulher está inserida, e dependendo da situação que foi identificada, que se conseguir nesses atendimentos identificar a violência, que ela está passando por algum tipo de violação de direito, que ela não verbalizou, mas que nós tivemos essa delicadeza de perceber entre as entrelinhas, porque o atendimento é isso, é você compreender aquilo que não é verbalizado, mas aquilo que a família apresenta no seu contexto, aí a gente tem que encaminhar para o CREAS, que é onde a gente faz o encaminhamento aqui, faz a contrarreferência para outro equipamento, para o CREAS já trabalhar essa questão mais além, porque quando chega a identificar a situação de violação de direito, já é encaminhado para proteção especial. As mulheres procuram aqui e a gente faz aquele trabalho de acolher, acompanhar, orientar. Sempre, né, quando chega para a gente faz a orientação, né, da necessidade de um boletim de ocorrência, de uma medida protetiva, porque é um respaldo também até para o nosso trabalho, mediante a essa medida, a esse boletim, e conforme a demanda chega, né, a gente vai fazer o trabalho. E qual é o trabalho? Fortalecer essa mulher para que ela tenha, né, o empoderamento dela, para que ela consiga se desvincular desse relacionamento, dessa situação de violência, dessa dependência muitas das vezes emocional ou financeira muitas das vezes, porque a gente, acho que uma das maiores dificuldades do nosso trabalho é esse, porque a gente vê que é uma dependência financeira, ela não tem para onde ir, muitas das vezes a família não mora aqui, e aí ela não tem como se manter numa casa sozinha, e aí a gente trabalha nesse sentido, de fortalecê-la, a inserção dela em programas sociais, para que ela tenha uma renda, para que ela possa se manter sozinha com os filhos dela. A OAB, com o apoio da seccional da OAB São Paulo, ela está lançando o projeto OAB Mulheres. O que é isso? É todo um respaldo que as advogadas podem dar para as vítimas de violência doméstica. Seria ação civil, que ela precisa de divórcio, ação de alimentos, medida protetiva para tirar a pessoa, o cônjuge que tá ameaçando, que está agredindo dentro de casa, o apoio, né, em circunstâncias que ela não sabe o que fazer. Então, são várias medidas que vão fazer parte desse projeto para ajudar a vítima de violência doméstica. A maior parte das vítimas são de pessoas, os agressores são pessoas próximas, ou mesmo companheiro, parceiro, ou mesmo quem está dentro da residência. A gente percebe que com crianças é sempre alguém próximo, um tio, um primo, um vizinho. Então sempre é alguém que está ali próximo daquela criança, e da mulher normalmente é o companheiro, é o parceiro. Isso na grande maioria dos atendimentos, é esse o perfil que a gente encontra. Muitos escondem, né? Quando chega aqui pra gente, foi depois de dias, né? Tentou resolver, ou ficou naquele trauma da situação, que a gente entende, né? Totalmente entende, mas então ele guardou aquela situação. Muitas vezes quando chega aqui a gente não consegue mais fazer a PEP, eu tenho um prazo de até 72 horas para dar as medicações. Muitas vezes passou dessas 72 horas e aí a gente consegue só mesmo acompanhar com os exames. Os nossos serviços precisariam estar mais preparados para acolher, né? Elas têm que passar em vários lugares para um atendimento,
E às vezes a abordagem que aquele profissional faz naquele momento que ela está vivendo, que é muito delicado, não é a melhor abordagem, ela se sente muito exposta. Normalmente elas falam, mas hoje eu fui lá, tive que falar tudo, aí fui no outro lugar, tive que contar toda a história. Então ela se expõe muito e aquilo para ela não é legal, ela não quer, né, ela se sente muito vulnerável. Mas às vezes já teve uma vítima que expôs para mim que passar por toda a rede, por todo o atendimento, a expôs mais do que a situação que ela viveu. Trouxe mais traumas para ela do que a própria situação em si. Então, acho que os nossos serviços precisariam estar mais preparados para acolher essa pessoa, essa vítima. Tem muitas mulheres que vêm relatando essa situação de violência sexual realmente do parceiro, né? Às vezes o parceiro, ela se recusa a ter relação com ele porque ele está fazendo um tratamento e ela tem medo, o medo de contrair aquela situação que ele está tratando. Então, ela não quer ter relação, mas ele não aceita. Muitas vezes, a questão do uso do preservativo, que o parceiro não aceita, né? Porque por que usar preservativo agora se a gente nunca usou? Então, eles acham que a mulher sempre está tendo outra pessoa fora do casamento, e não é isso. É o medo justamente dele ter outra pessoa fora e tentar se proteger, mas ele não aceita essa questão do uso do preservativo. Então, acaba forçando uma situação, uma relação, de uma forma que ela não quer, que ela gostaria que fosse com, e ele não aceita. Quem pratica, estatisticamente falando, quem pratica feminicídio não é e na maioria das vezes é homem, né? Não é um homem criminoso habitual, não é um homem dado a assalto, praticar assaltos, outros tipos de crime, né? É um homem comum, um homem normal, um homem, na maioria das vezes, primário, que nunca teve um boletim de ocorrência registrado contra ele, mas que numa determinada situação perde o controle, né? E pratica esse crime. Então, nós temos, no mais das vezes, um réu primário completamente inserido na sociedade, trabalhador, né, que tem sua família, que geralmente é um bom pai para os filhos que ele tem e que praticou esse crime. E muitas vezes o agressor não se vê como agressor. Ele não se enxerga como alguém que está cometendo um ilícito. Ele se enxerga como alguém que num relacionamento está no seu direito, né? Enxergando a mulher como uma propriedade, ou enxergando que naquele relacionamento ele tem direitos que precisam ser preservados, e que uma vez que ela não atende os direitos, ele tem essa prerrogativa, né, de exercer a autoridade sobre ela, inclusive a autoridade se utilizando da violência física. A Lei Maria da Penha é nova, gente. Olha o quanto aquela mulher sofreu até que isso se solidificasse, né? E quantas vezes ela não buscou por socorro, por ajuda, até que ela teve que parar numa cadeira de roda, até ser ouvida. Então, assim, o processo é muito lento. Além disso, depois nasceram várias leis que foram aprimorando isso aí. No início, se achava que violência feminina era só a mulher apanhar, sofrer lesão corporal. E, na realidade, a lei traz muito mais que isso. São 5 tipos de violência. É a violência financeira, é a violência psicológica, é a violência moral, né? A física é aquela quando a mulher sofre agressão mesmo. A psicológica, quando ela é forçada a fazer certas coisas, quando ela é xingada, né? Você não presta para isso, que impede ela de ser mulher e fazer o que ela gostaria de ser. Tem a violência sexual, quando ela é cobrada e induzida a fazer coisas que ela não gostaria de fazer. A financeira, que é simplesmente o marido controlar as contas e não deixá-la comprar o que ela quiser, falando com simplicidade. Uma coisa importante que poderia se falar são os tipos de lei que a gente tem, porque a gente acha que é só a Lei Maria da Penha. Do feminicídio, que ela tornou o crime hediondo, né, um crime de homicídio realizado contra a mulher em violência doméstica, e hoje ele é um crime hediondo e pode ser apenado até 30 anos de cadeia. A lei do minuto seguinte, quando ocorre a violência doméstica, a mulher imediatamente ela tem que ser atendida. Já os hospitais têm que estar preparados para isso aí.
O registro também é outra legislação. A mulher sendo vítima, a delegacia tem que efetuar o registro imediatamente. Antes se falava, você não quer deixar para depois, você não, né, vê lá se é isso mesmo que você quer. E muitas vezes a vítima sai da delegacia desmotivada. Hoje não, é imediatamente a mulher tem o direito de ter o boletim de ocorrência lavrado com pedido de medida protetiva. A lei do minuto seguinte de importunação sexual também virou um crime feminino, foi aderido ao artigo do estupro e isso é apenado com mais gravidade. Foi uma lei também que surgiu após a Lei Maria da Penha. Tem a Lei Carolina Dickmann, que foram aqueles crimes contra a mulher praticados via internet. E agora, recentemente, uma das coisas que saiu foi a lei do auxílio aluguel, que as vítimas de violência doméstica muitas vezes não saem de casa por conta da dependência financeira do marido. E com essa lei, o auxílio aluguel, que é entre governo federal, estadual e municipal, elas vão poder ter um subsídio para que possam alugar uma casa e poder se ausentar do lar, né? Não ficando dependente do marido. De que forma ela pode ser ajudada? Ela indo à delegacia, ela pode entrar em contato com a OAB imediatamente, solicitar um advogado, vai ser nomeado um advogado através do convênio da assistência judiciária, e esse advogado vai estar pronto para realizar todas as medidas necessárias para aquela mulher. E é um ciclo que vai piorando. Aí do vagabunda vai para próxima vez vai ser um empurrão. Aí na próxima vez vai ser um tapa. Na próxima vez vai ser um soco, até chegar no feminicídio, até chegar na tentativa contra a vida daquela pessoa. É que o ciclo da violência, ele persiste, né? Mesmo quando a mulher toma uma iniciativa de procurar a autoridade policial, pedir a medida protetiva, conseguir essa medida protetiva, porque ela já viu que aquele companheiro, aquele namorado não está sendo bom para ela, está praticando algum tipo de agressão, seja física, seja psicológica, seja patrimonial, contra ela. Então ela rompeu essa barreira, conseguiu ir até a polícia, pediu a medida protetiva, conseguiu, afastou. Só que isso não rompe o ciclo da violência doméstica, muitas das vezes. Algumas vezes rompe, mas algumas vezes não. Por quê? Porque o agressor ele vai sempre tentar, mesmo que subrepticiamente, voltar até aquele relacionamento, porque para ele aquele relacionamento é perfeito. O perfil do agressor, ele tem um perfil com que ele quer se relacionar. Ele quer se relacionar com uma pessoa que aceite aqueles abusos, né? E o abuso, ele não vem assim, no primeiro momento, ninguém vai começar um relacionamento e já levar um tapa na cara do namorado, ou do ficante, ou de quem quer que seja. Ele não vai chegar te dando um tapa na cara, ele vai chegar como um príncipe encantado. Aí daqui a um tempo, ele vai começar a implicar com a roupa que você usa, com as pessoas que você sai, ou não vai querer que você saia sozinho, ou vai começar a te afastar de amigos, de familiares, muitas vezes de uma forma até amigável, né? Vamos ficar juntos, por que você vai sair com a sua amiga? Fica comigo, né? Carinhosamente, já cercando a mulher, afastando-a de uma rede de proteção que ela já tinha, de amigos e de familiares que poderiam alertá-la sobre aquele comportamento. Começa assim com pequenas situações e isso vai evoluindo. Mesmo a medida protetiva, ela não rompe o ciclo, muitas das vezes. Porque o agressor, ele quer continuar aquele relacionamento. Mesmo que não com aquela pessoa, com o próximo relacionamento dele vai ser igual. Muitos desses agressores têm um histórico de violência na residência, no lar. Ou passou por violência, ou ele presenciou a violência contra a mãe, no caso, o pai com a mãe. E a gente percebe que não temos um trabalho efetivo com relação a isso. Não um trabalho psicológico com essa criança que presenciou e vivenciou essa violência para que no futuro ela não seja um possível abusador. Existem alguns municípios que trabalham a questão dos agressores em parceria com o judiciário. Esses homens, esses companheiros que são condenados, que sofrem algum tipo de medida, eles entram em parceria com o município, seja com psicólogos, não necessariamente ser responsável, a assistência ser responsável, mas, por exemplo, assim, tem um programa em Pirajuí que chama E Agora José.
A intenção é trabalhar esses agressores. Então tem policiais voluntários, tem psicólogos voluntários de algumas faculdades, que eles atendem quinzenalmente ou mensalmente esses homens para trabalhar essa questão da violência. Porque assim, enquanto a assistência, o CREAS vai acolher a mulher, a vítima, então alguém tem que tratar o agressor. Quem que vai cuidar? Quem que vai orientar? Quem que vai mostrar uma forma diferente? Quem que vai reinserir esse homem na sociedade? Porque ele está desajustado de alguma forma. Quer dizer, a gente consegue libertar uma, mas ele vai fazer novas vítimas. Então, assim, tem que tratar isso, porque senão, assim, é enxugar gelo. O principal avanço, né, no combate à violência contra a mulher foi realmente a Lei Maria da Penha, que trouxe diversos mecanismos, né, de proteção, trouxe diversas medidas que podem ser adotadas, né, para a proteção da mulher, que são as medidas protetivas. Temos várias medidas protetivas: afastamento do agressor do lar, determinação de que ele mantenha uma distância mínima da mulher, proibição de que ele frequente os mesmos lugares que a mulher. Algumas vezes se estende a familiares, caso também tenham sofrido algum tipo de violência. Algumas vezes se estende aos filhos comuns, algumas vezes não. Isso depende muito do contexto que foi praticada a violência. Proibição de que o agressor porte armas, algo nesse sentido, encaminhamento para algum tipo de acompanhamento do agressor, para realização de algum tratamento. Tudo isso é previsto na lei. Então, a legislação, ela prevê uma grande gama de medidas de proteção. Mas o que a gente não consegue fazer, no mais das vezes, é garantir que essas medidas sejam aplicadas de uma maneira realmente eficaz. Né? Então, a Patrulha Maria da Penha, ela existe aqui em Promissão para verificar a efetividade das medidas protetivas. Existe uma publicação da ONU onde eles relatam que para atingir a igualdade de gênero, a gente precisa de no mínimo 300 anos. 3 séculos para a gente atingir a igualdade. Assim, se você baixar a guarda em algum momento da vida, você vai sofrer algum tipo de preconceito. Eu falo assim, até em relação a colegas de trabalho, ambiente, você tem que estar o tempo todo reafirmando essa questão, essa postura. Não é porque assim a gente já ultrapassou essa fase que isso não vai acontecer, isso acontece sempre. E a gente tem que estar sempre trabalhando, construindo esse legado da mulher na sociedade. Queria deixar uma mensagem aqui em relação a essas mulheres que voltam atrás, que eu queria deixar um pedido de desculpas para elas, porque se ela voltou atrás é porque a gente não trabalhou direito com ela, a gente não conseguiu atingir nosso objetivo. Dizer que eu entendo os motivos que todas elas têm quando voltam atrás, mas queria pedir que tivessem coragem de continuar, porque se elas não continuam, isso vai se perpetuar. Então eu sei que pode ser difícil naquele momento, ter que aceitar que muitas vezes o homem que você ama, que é seu companheiro, que não é agressor 24 horas por dia, que não é um monstro 24 horas por dia, ele tem coisas boas dentro dele, todo mundo sabe, então existe sempre um lado bom e um lado ruim, né? Então, que ela compreenda que se aquela pessoa errou, ela precisa pagar pelo erro. Então, eu queria deixar esse recado para todas as mulheres que estejam passando por isso, tenham coragem e não esmoreçam. Peçam as medidas protetivas, continuem com as medidas protetivas, rompam o ciclo da violência por completo e não voltem atrás, gente. Tenham coragem, que vocês vão ver que no final tudo dá certo, tudo volta aos eixos e a gente está aqui para ajudar no que for necessário.